Por que a decisão do presidente Marcelo Fernandes em construir a nova Vila Belmiro na cidade de Santos e não em São Paulo pode estar apequenando cada vez mais o clube? E é isso que a gente vai dizer hoje no vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Ontem, sexta-feira, foi um dia histórico, tá? Dia 8 de agosto foi um dia histórico. Porque se encerrou um imbróglio que durava 2 anos em relação à reforma e praticamente construção da nova Vila Belmiro, que vai se chamar Arena Vila Belmiro ou Arena Santos, ainda estão definindo. Mas que será exatamente no local de onde está a Vila Belmiro atual, ou a Princesa Isabel, tá? E ontem foi realizado uma cerimônia para poder fincar este acordo. Estava lá na Sala Princesa Isabel, dentro do Paço Municipal, que é um ponto turístico muito importante da cidade de Santos, para celebrar a assinatura do documento. Então estavam lá o presidente Marcelo Teixeira, o prefeito de Santos, Rogério Santos, e também o diretor de novos negócios da W Torre, tá? Luiz Otávio Alves. 3 figuras extremamente importantes para fincar, enfim, um acordo da nova Vila Belmiro. E a obra da Vila Belmiro, ela vai custar em torno de 700 milhões de reais, isso lembrando que é o preço inicial. É lógico que podem ocorrer atrasos entre esse tempo e pode ser corrigido o valor, mas inicialmente é 700 milhões de reais e vai durar em volta de 40 meses de obra, ou seja, praticamente 2 anos. E, enquanto isso, enquanto a Vila Belmiro estiver fechada para a reforma, o Santos ele pretende mandar os seus jogos na Arena Mercado Livre Pacaembu. Ou seja, no Pacaembu e também alguns jogos no Morumbi, já que ele está tendo uma boa relação com o São Paulo, ou seja, o Marcelo Teixeira está tendo uma boa relação com o Júlio Casares, tanto que o Santos ele jogou contra o Juventude, São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, enfim. O Santos ele vai mandar os seus jogos na capital. Só que tem um grandíssimo problema. Apesar de considerarmos uma boa notícia, até porque o Santos ele precisava de uma boa notícia em relação aos últimos tempos que vem acontecendo, tem vários fatores que indicam que o local aonde está sendo construído o novo estádio do Santos está equivocado. E não é de hoje que se falam isso, mas a gente vai trazer esses pontos. Principalmente o seguinte, a Vila Belmiro nova, ela vai ter 30 mil torcedores de capacidade, ou seja, 30 mil lugares. Isso considerando vários níveis, como por exemplo, arquibancada, camarote, cadeiras cativas. Algo em torno de 600 vagas de estacionamento. E é um excelente estádio. A gente pode fincar que é um excelente estádio, por quê? Porque a gente vê pelo Allianz Parque. É a mesma construtora. A W Torre foi a que construiu o Allianz Parque no lugar do antigo Palestra Itália. Só que a gente precisa considerar o seguinte. Por que isso pode ser inviável? A base de retorno, visto o investimento que o Santos tem, pode ser menos que o esperado em relação à arrecadação que o clube precisa. O Santos, ele dificilmente chega a 700 milhões de arrecadação por ano. Ele fica em torno de 600 para baixo. E isso muito se dá à cativação e à captação que o clube tem de arrecadar perante ao seu torcedor. E aqui a gente vai a alguns pontos. Primeiro ponto, o clube se limita a 30 mil lugares. Pode parecer um número considerável, comparado ao Morumbi, que é 65 mil lugares, comparado ao Allianz Parque, que é 45 mil, a Arena do Corinthians, que agora subiu para 50 mil, é um número abaixo. E obviamente porque o Santos ele tem menos torcida que os seus rivais. Só que tem vários pontos. O primeiro que a gente precisa colocar é que o Santos ele arrecadou 19 milhões e 55 em 2024 em relação à bilheteria. Ou seja, no ranking nacional, o Santos ele ficou em 12º. O Santos ele arrecadou menos do que o Coritiba. E olha que o Santos ele tem uma maior torcida, ele tem uma maior captação de mobilização e ele foi campeão da Série B. Mesmo assim, o Santos ele teve uma arrecadação menor que o Coritiba.
E aproveitando também, em questão de arrecadação de torcida, muito está ligado também, obviamente, ao tamanho. O Santos, ele tem a 10ª maior torcida do país. Ele tem 2% da torcida nacional, isso visto que foi publicado recentemente um novo balanço de torcidas. Só que, se o Santos ele fosse minimamente inteligente, a diretoria, ela não faria em Santos. É preciso analisar aonde você precisa atacar e onde está mais concentrado o seu público. O público, ou seja, a torcida do Santos, não está na cidade de Santos. Mas não é algo um tanto quanto contraditório? Sim. Por quê? Porque apesar do Santos ele ser de Santos, a cidade de Santos ficou pequena para o clube. E isso não é um motivo de demérito da cidade. Não é nada disso. O futebol mudou. O futebol ele migrou para um movimento, para uma direção onde ela prioriza cada vez mais a arrecadação para a competitividade. Nós temos o Flamengo arrecadando bilhões. O Corinthians arrecadando bilhão, mas tem uma dívida muito alta. O Palmeiras chegando muito próximo disso por conta das vendas de jogadores. A questão é, se você não tiver onde o seu torcedor é capaz de estar, você está perdendo dinheiro. E a grande maioria da torcida do Santos está na capital paulista. Está em São Paulo, está na grande São Paulo. Está no ABC. Ou seja, o Santos ele deveria colocar o seu estádio na capital de São Paulo. Não porque ele não tem uma capacidade de mobilização, mas sim porque a capacidade de locomoção também custa. Porque foi levantado uma média de gastos, de quanto você dispõe do seu dinheiro para se locomover de São Paulo, capital, para Santos. A média ficou entre combustível e pedágio. Detalhe, eu só estou considerando combustível e pedágio nesse cálculo. Não estou considerando valor de ingresso, possível hotel, nada disso. Somente o combustível e pedágio você leva em média R$140 de gasto. Eu estou falando ida e volta. Imagina você indo 2, 3 jogos na semana, gastando isso, mais o preço do ingresso. É caro. E por conta da nova arena, os preços vão subir também. Ah, mas por que os preços vão subir? É só você olhar a média de preços que era do antigo Palestra Itália para a arena do Palmeiras, o Allianz Parque, e da Neoquímica Arena quando o Corinthians jogava no Pacaembu. A média de preço subiu, porque o futebol ficou mais caro. Você precisa manter essa máquina girando. Você precisa de arrecadação para conseguir pagar seus custos. E isso vai acontecer com o Santos também. A verdade é que o Santos, ele mantendo isso na cidade de São Paulo, ele concentra a sua mobilização, ele tem mais expectativa de estádio cheio para conseguir pagar em si a bilheteria e, inclusive, aumentar o número de sócios torcedores. Ou seja, mais torcedor no estádio, maior mobilização. Maior mobilização, mais chance de arrecadação. Mais chance de arrecadação, você tem um time mais forte. E isso não está sendo aproveitado pela diretoria do Santos. Se você está num lugar onde dificilmente você lota um estádio de 15, 18 mil lugares, como é a atual Vila Belmiro, por que você está pensando que o Santos ele vai conseguir lotar sempre uma arena de 30 mil num lugar onde é distante da capital, num lugar onde não está conseguindo tanta mobilização e que só enche se o time estiver em excelente fase? De onde que vem isso? Vem de uma questão, na minha concepção, de um certo saudosismo de manter a Vila Belmiro, de manter a cidade de Santos, as suas tradições. Só que, como eu falei nesse vídeo, o futebol ele foi para outro caminho. E se você não estiver alinhado com o caminho que o futebol se tornou, com o caminho que o futebol ele prioriza a arrecadação, você não vai conseguir ser competitivo. Não vai conseguir ser. Então não adianta você ter um grande ativo, como é o Estádio do Santos, mas que ele tende a não se pagar. A não ser que o clube ele vá muito bem
Porém, o Santos ele está com as dívidas muito altas. Ele está com um elenco agora que é caríssimo. Ele não vai conseguir pagar esse elenco se não conseguir a arrecadação. E por isso que está clamando pelo pai do Neymar por ser esse investidor. E você vai ter um custo muito alto e não vai conseguir se pagar. A tendência é continuando nesse ritmo, nessa batida. Se o Santos não tiver sucesso esportivo para conseguir se pagar, ele vai entrar numa crise tão profunda, que a volta para a segunda divisão é uma questão de tempo. Então, apesar de estar feliz com a questão de um estádio do Santos estar sendo concluído, e com mais modernidade, maior capacidade de torcedor, o lugar está equivocado. O Santos ele deveria sim pensar aonde está o seu torcedor para conseguir maior mobilização. E é por isso que o presidente Marcelo Teixeira, infelizmente, pode condenar com essa decisão o Santos a um apequenamento inevitável. Quero saber o que você acha? Deixe seu like no vídeo. Se você pensa igual ou você pensa diferente, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever. Tamo junto, até a próxima. Tchau.